apesar do rei ser desculpa, ser o líder supremo de seu povo, ele ainda tem de se submeter à autoridade de Deus. Assim como os súditos, tudo bem, deviam, ou devem ainda, nós temos algumas monarquias, lealdade ao rei, o rei devia e deve lealdade a Deus, está na Bíblia. O trabalho do rei não era apenas mandar em todos, comandar. Isso, segundo a Bíblia, ele deveria promover a justiça, a paz e a segurança entre seu povo. E nesses casos, eu estou aqui contando todo um histórico para a gente chegar a um determinado objetivo. Geralmente, o filho mais velho do rei é o primeiro na linha de sucessão, de se tornar o rei. E esse sistema é o mais comum. E no caso da ausência de filhos, o membro mais próximo da linha familiar, por exemplo, o irmão mais novo, pode tornar-se rei. E aí vamos lá, vamos analisar. Quem foi o rei mais temido do mundo? O tal do rei Leopoldo II, ninguém comenta nele, da Bélgica, e nem deve comentar. Porque ele, no século XIX, ele praticamente devastou o povo dele, podemos dizer assim, extremamente cruel e assassino, e entrou para o ranking das piores pessoas de toda a história. Rei Leopoldo II. Uma mãe bem informada jamais colocaria um filho chamando Leopoldo. Espero que não tenha nenhum Leopoldo aqui, eu estou fazendo comentário, porque, portanto, aqui é uma lembrança nada positiva na Bélgica. Nada positiva. Rei Leopoldo. Eu estou aqui só fazendo um comentário com o maior respeito. Agora, um exemplo de um rei bondoso. Ciro, o Grande. Olha, Ciro, o Grande. Também ninguém comenta. Essa é uma homenagem que deveria ser feita. Ele foi rei na Pérsia. E olha um detalhe. De 559 a 530 antes de Cristo. Um espírito elevado. Por quê? Foi um dos primeiros imperadores a poupar os inimigos vencidos. Olha bem, hein? Os inimigos vencidos, sabe o que ele fazia com os inimigos vencidos? Ele contratava encargos administrativos no seu império. E ao conquistar a Babilônia, ele libertou os escravos. Estabeleceu ali uma igualdade racial da época. Olha, que vanguarda. Não se comenta isso. Os professores de história ficam batendo em teclas que não tem nada a ver. Olha que exemplo maravilhoso. São raros os professores. Ninguém me falou nesse tal de Ciro. Eu gostava de assistir a aula de história, que ninguém falava. Só coisa bárbara. Quem monta esses currículos. E declarou que todos teriam direito, olha lá o Ciro, de escolher a própria religião. Olha aqui, um espírito iluminado, Ciro. Guardem bem. E detalhe, olha que interessante, ele foi reconhecido. Os decretos que ele impunha, ele gravava num cilindro de barro. Nós estamos ali antes de Cristo. E foi considerado agora, eu falo agora, pela ONU, em 1971, década de 70, um dos precursores da Carta de Direitos Humanos. Um espírito enviado. Esse dá gosto de chamar de rei. E qual foi o rei mais justo? Uma pergunta, qual foi o rei mais justo? Nós trouxemos um ali que deixou a desejar, o irmãozinho, e um que deu um show de bondade, há muito tempo, antes de Cristo. Mas qual foi o rei mais justo? Salomão. Diferentemente do seu pai, Davi, Salomão não se tornou um líder guerreiro, que naquela época ali, a lei de Moisés, então tinha muito disso, né? Não foi necessário. Ele mostrou que, de acordo com a tradição judaica, ser um grande governante, um juiz justo e imparcial era o suficiente. Aqui, que exemplo, né? Soube habilmente, lógico que esses irmãozinhos aí, que trouxeram o bem, contribuíram por um mundo melhor, são enviados de Jesus e evoluídos para a época. Tudo leva a crer, eu não tenho como comprovar que veio de Capela.
da constelação de Capela. Tudo leva a crer. E olha detalhe, o Salomão soube, com muita desenvoltura, promover o comércio externo e da indústria. Muita competência, não pode ter vindo daqui. Se a gente pega hoje exemplos aí de gente que não consegue, é melhor parar por aqui, não consegue, incompetentes, mas tem uma conversa bonita, o povo gosta, enfim. Nós temos que olhar e ver os frutos. Quando é que nós vamos aprender a ver os frutos das árvores? Foi dito na Bíblia. O peso que a gente paga, o mundo já era para estar bem melhor. Eu falo de maneira geral, viu? Bom, e ele traçou relações diplomáticas com os países vizinhos, o que levou a um progresso considerável das cidades israelitas. Veio de Capela, veio lá entre os hebreus. Salomão foi o rei bíblico mais famoso por sua sabedoria. Deus apareceu no sonho dele, perguntando o quê? Porque ele fazia um pedido e Deus questionou: o que você quer de mim? Tipo lá, Saulo no trevo de Damasco, né? Lá na estrada de Damasco. Todos nós vamos ter um momento de Paulo, de Agostinho, momentos de grandes conversões, de converter plenamente, né? E ir para cima no cristianismo, né? Como Saulo, Paulo. Então, veja bem, ele pergunta, e no sonho, Salomão pediu, ele pede sabedoria. No sonho, Deus pergunta: o que você quer? Ele fala: eu quero sabedoria. Pega aí as lideranças do planeta, que foram instituídas por Deus, faz parte. Então, tem a ver tudo conosco, tá? Mas não vou entrar nesse campo. E Deus, satisfeito, respondeu pessoalmente à oração de Salomão, prometendo-lhe grande sabedoria, porque ele não pediu recompensas para servir a si, o seu ego, não. E geralmente os reis pediam vida longa, lembra? Vida longa. Ou morte dos inimigos. Era isso. Pega esses filminhos que a gente vê aí da época, os estudiosos. Então, veja bem, tinha tudo isso. Salomão também teve obras aí atribuídas a ele na Bíblia, como Provérbios Eclesiásticos, tem Cântico dos Cânticos, enfim, ele tem uma participação, inclusive livros extra-bíblicos. Tem lá o Testamento de Salomão. Eu li um bom tempo atrás um livro de Salomão fantástico. Inclusive a capacidade de dar ordens. Olha aí. Dar ordem aos espíritos, anjos e demônios. Olha aqui. E olha o detalhe. Estudiosos procuraram precisar em que período que ele esteve. Ele estava no século X a.C. Um enviado, eu não tenho dúvida, espíritos elevados. Agora, Nero, que ele tinha lá no sobrenome César Augusto, devido ao pai dele. Aí ele foi no período que Jesus Cristo foi crucificado. Ele foi um imperador romano que governou nesse período aí, enfim. Ele governou, ele estava vivo, mas ele governou mesmo, foi de 50 a 68, 56 a 68 depois de Cristo. Ele foi considerado um tirano, cruel, assassino. E Nero, ele tinha um detalhe, era apreciador das artes, da música, enfim. Podemos dizer que ele foi o primeiro imperador romano, a perseguir sistematicamente os cristãos.